Boa tarde, pessoal. Então, como eu falei antes, para quem estava aqui no começo da sessão, a gente vai ter agora um debate com a Juliana. A Juliana, além desse filme, dirigiu outros 20 filmes, se eu não me engano, entre curtas e longas, entre eles Sinfonia da Necrópole, Boas Maneiras, Trabalhar Cansa, e esse que vocês acabaram de ver, pelo qual ela foi premiada em Berlim, na seleção Encounters. E agora ela vai falar um pouco como foi esse processo, depois a gente vai abrir para perguntas. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Obrigada por terem vindo, né, terem ficado. Né? Eu estudei na USP, né, eu fiz o curso de cinema em vídeo em 99, né, foi o último ano do curso de cinema em vídeo, depois virou audiovisual no ano seguinte. Enfim, para mim foi super importante, né, essa experiência da universidade, porque eu vim do interior de São Paulo, eu sou de Campinas, né, e era uma cidade que eu não tinha muito acesso, né, a filmes mais autorais, mais alternativos, né. Na época não tinha internet, né, então o jeito da gente ver filmes era através de videolocadora ou que passava na TV e coisas que raramente passavam nos cinemas, né. Então foi uma experiência muito importante estar na universidade, né, estar conhecendo outras pessoas que se interessavam por cinema, ter contato com outras cinematografias, né, de outros países, né, estudar a história do cinema e também achar parceiros, né, que tinham os mesmos interesses que eu, e também eu fui entendendo como funcionava fazer filmes, né? Eu gostava muito de contar histórias, né? E eu gostava muito de cinema e eu sabia que eu queria trabalhar com isso, mas eu não entendia nada das funções, né? O que fazia um roteirista, uma diretora, direção de fotografia, tudo isso. Eu fui entender na prática quando eu entrei na faculdade, né? E nesse curso de cinema eu conheci algumas pessoas que até hoje eu tenho parceria. Uma delas é o Marco Dutra, com quem eu escrevi e dirigi alguns dos filmes que a Clara citou, e também o Caetano Gotardo, que é montador de alguns filmes que eu escrevi e dirigi, e eu também fui montadora dos filmes dele. Então foi importante também isso, né, de formar essas parcerias. E aqui no curso de cinema, eu e o Marco, a gente fez um primeiro curta que era como se fosse um TCC na época, que é o Lençol Branco, que foi um curta que ele passou em diversos festivais. Ele passou no Festival de Cannes, na seção Cine Fondation, que é voltada para filmes de escolas de cinema, né? Então, também foi uma experiência muito importante para a gente, né? Para ter contato com diretores de outros países que faziam outras escolas. Nessa ocasião, a gente conheceu a Sara Silveira, que veio a ser produtora de vários dos nossos longas, né? E aí eu tenho uma trajetória que está muito ligada ao cinema fantástico, né? Eu sempre gostei muito do gênero fantástico e especialmente do gênero de horror. Então, muitos dos filmes que eu fiz, tanto com o Marco quanto sozinha, eles têm esses elementos, mas também eles trabalham de uma maneira dialogando também com outros gêneros, né? Então, o Trabalhar Cansa, que é nosso primeiro longa, é uma história um pouco mais naturalista, mas que tem elementos de horror, mas que fala sobre relações de trabalho, luta de classe, questões de gênero, né? O meu segundo longa, que é o escrevi e dirigi sozinha,
chama Sinfonia da Necrópole, é um musical, uma comédia romântica musical que se passa num cemitério, né? Então tem toda uma mistura, né? O segundo longa que eu fiz com o Marco chama As Boas Maneiras, e aí é uma fábula em São Paulo sobre uma mulher que cria uma criança lobisomem, né? Então tem um interesse nisso, né? E no Cidade Campo é um projeto já que é mais pessoal, assim, ele partiu, né, de uma inspiração mais abstrata, de querer falar sobre o sentimento de não pertencer quando você é um migrante, né? E porque é uma coisa que eu observei na minha família, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são de origem rural e se mudaram para a cidade grande, né? Para trabalhar e construir família. E eu queria falar um pouco disso, né? Mas era uma coisa um tanto abstrata. E aí, enfim, eu pensei nessas histórias, mas que pegam inspiração nesse imaginário da minha família, né? Embora o que aconteça não seja super biográfico, mas tá lá na relação da Joana com os animais, com a roça, né? Com Minas Gerais, e na segunda parte a Flávia com a perda do pai e a relação dela com a ancestralidade, que tem a ver com a minha relação com meu pai, com a história da minha família, né? E é um filme que, enfim, eu sempre pensei nessa estrutura, né, de duas partes, uma depois da outra, e que eu queria ter as duas perspectivas de migração, e eu sempre quis que tivessem personagens que não fossem conectados, né, e que a gente tivesse uma compreensão do filme por ver uma história depois da outra, né? O conjunto dessas histórias também daria um sentido, né? E que a conexão entre elas seria pela temática e por alguns elementos simbólicos, né? Então é um filme também que eu trabalhei muito a linguagem do sonho, né? Do surreal, e que tem uma certa fantasmagoria, né? Ele tem fantasmas, ele tem vultos, né? Mas é num sentido mais existencial, né? Não é um filme que o propósito dele é ser de terror ou assustar, né? E então, de certa forma, ele tem elementos que estão nos outros filmes, né? Também tem relação de trabalho, né? Também tem questões de gênero. Mas eu experimento coisas novas por conta essas linguagens um pouco mais surreais e por ser mais existencial. E é isso. Fora isso, além dos longas, né, eu fiz diversos curtas, né, mais de 10 curtas, tanto antes de fazer o primeiro longa, quanto entre um longa e outro. Eu continuei fazendo curta, é um formato que eu gosto e que permite que eu experimente também. E também trabalhei em séries para TV e para streaming. Eu fiz roteiro para o 3%, segunda temporada, Supermax, uma série que chama Boca a Boca, eu escrevi e dirigi 2 episódios. Uma série que chama Terrores Urbanos, que eu também dirigi 2 episódios. Tem uma série de fantasia que vai ser lançada no final do ano, que chama Taran, na Disney+. Então, venho trabalhando em paralelo com esse universo, né, das séries e dos streamings, né, que é uma outra linguagem. E é isso. Aí, se vocês quiserem fazer perguntas, estamos aqui. Boa tarde, Ju. Aqui na América Latina, nós temos a tradição literária, né, de realismo fantástico e tal, que é algo que conversa muito com o seu cinema. Esses seres místicos que aparecem e são tratados quase com um olhar de neutralidade. Quase não, eles são muito, muito vistos com neutralidade e tal. E o que mais se destaca, para quem acompanha a sua filmografia, é o lobo, né, o lobisomem. Eu queria saber, assim, da visão de uma artista, qual a sua perspectiva sobre o lobisomem, assim, se você
sempre traz ele para reivindicar como um símbolo nacional, se você quer dizer algo um pouco, sei lá, maior sobre ele, ou se é só um barato que você tem mesmo, que você gosta de lobos e tal. Não, acho que um pouco é um barato, né? Acho que ele tem um lugar no meu imaginário por eu ser filha de pessoas de origem rural. Toda a minha infância eu ouvi história de lobisomem, contada como se fosse real, né? De alguma vez que alguma pessoa estava na roça e aí teve um lobo muito grande que subiu no telhado, ou meu tio que via. É muito forte isso do lobo, né? Porque o lobo ele tem isso também que ele come as galinhas, né? Para quem tem uma fazenda, uma pequena fazenda, é um elemento de terror o lobo, né? Porque ele come as galinhas, né, os pequenos animais, né? Então meu tio era muito obcecado com isso do lobo. Teve uma época que eu fui lá e aí ele falou que tinha um lobo, que era um lobo muito grande, que estava lá. E aí ele estava comendo as galinhas estavam assustadas. E uma vez eu fui filmar lá e aí era difícil filmar porque as galinhas estavam estressadas porque tinha esse lobo. E aí meu tio tentava deixar angu para o lobo, para ver se o lobo não comia a galinha. Então tem uma força, assim. Mas acho que também tem o que a figura do lobisomem representa, que é essa dualidade entre o humano e o animal, né, entre instinto e racionalidade, né, que eu acho muito simbólica, né, e por isso que eu gosto de trabalhar. E no caso do Cidade Campo tem isso também, dessa ideia de imaginar também o lobo como uma possibilidade de você se transformar num lobo, reencarnar num lobo, né? Essa outra ideia mais que não é do lobo como um elemento, não é um monstro, né? Mas é uma outra possibilidade da gente existir que não seja só como humano, né? De você ser uma entidade que você se transforma numa árvore ou num animal, né? Então aí tem mais a ver com um modo de ver o mundo que não é eurocêntrico, né? Então o que me interessa também ter essas outras perspectivas. Boa tarde. Ótimo filme, gostei bastante. Traz muitas mensagens. Vejo uma contraposição, talvez, entre o campo e a cidade, mas, de qualquer forma, ele traz uma beleza e uma riqueza bastante importante. E aí eu queria saber de você, mais especificamente, coisas técnicas. Um filme como esse, de 2 horas, quanto tempo de material bruto foi coletado, foi filmado? Como foi a formação do elenco? Né? A gente vê ali que tem pessoas, que nem a Bruna, que é bastante conhecida. Assim, como que você formou o elenco? Como é que você convidou esse elenco para participar? E como é que você pensou os cenários para a produção desse filme? Tanto no campo como na cidade. E pensando na questão dos atores, do elenco de atores, se eles deram pitacos também na composição do filme de forma geral. É isso. Obrigado. Então, a questão do material bruto, eu não sei te dizer, porque... Enfim, hoje em dia, como a gente filma em formato digital, né, isso não é mais um problema, né? Quando eu comecei a fazer filme, isso era uma grande questão, porque a gente fazia em película, né? E aí cada lata de película era muito caro, né? Então era muito controlado, né? A quantidade de material que você tinha, né? Então era muito raro você fazer mais de 2 takes de uma tomada, né? Você tentava fazer em uma, se precisasse muito em 2, né? Em caso de vida ou morte, 3, né? Então a gente tinha mais controle, assim, né? Então dava umas 4h30, né? 5 horas. Agora, com o digital não tem esse limite de quantidade, né? A não ser que seja uma coisa muito exacerbante, né? Porque aí começa a ocupar HD, né? O armazenamento. Mas tem a questão do tempo, né? De você você tem que fazer o filme num determinado tempo, né?
de uma diária, num determinado número de diárias, e se você filma muitos takes, isso vai ocupar seu dia, e aí também vira uma questão econômica, né? Então, é um filme que enfim, ele teve uma série de problemas, assim, de dificuldades, porque ele é um filme que aconteceu durante a pandemia. Então, ele foi contemplado com o último edital de fundo setorial que teve antes da era Bolsonaro, né, que foi em 2018. E aí, em 2020, início de 2020, a gente começou a preparação dele, e aí começou a pandemia no mundo. Aí a gente parou esse processo de preparação da produção em si. E aí, em 2021, a gente retomou esse processo e filmou a primeira parte, a história da Joana. E aí, quando a gente foi para o interior do Mato Grosso do Sul, na segunda diária, a gente fazia testes regulares, né, porque naquela época ainda não tinha vacina, né, tinha todo um protocolo para você filmar com Covid, que você tinha que fazer testagens constantes, etc. E aí foi detectado que tinha uma contaminação na equipe, né, de várias pessoas, e aí a gente teve que interromper a filmagem e botar a equipe toda de quarentena, e aí a gente ficou preso lá no Mato Grosso do Sul, até passar o tempo da quarentena, e aí isso foi também na época que começou o ápice da terceira onda do Covid, né, que foi uma das mais mortais. E aí a gente teve que parar o projeto, porque tinha perdido o dinheiro da filmagem, né, com essa quarentena, e também ninguém mais estava filmando, porque não estava seguro, né, filmar. E aí só em 2022, com a minha produtora conseguindo mais recursos, e já com vacina, né, com as pessoas vacinadas, a gente terminou a filmagem e aí finalizou o filme, né, ele estreou em fevereiro de 2024. Então, de tempo de filmagem, era originalmente 4 semanas e pouco, e só que por conta desses problemas, na realidade foram tipo 6, assim, semanas, 6 e pouco. Então, é um tempo que não dá para você ter muito material bruto, entendeu? Se você está fazendo ficção, porque a ficção demanda um preparo. E a questão dos atores, né? Eu faço um processo de seleção, né? Eu tenho uma pessoa que faz direção de elenco, né? Que algumas pessoas conhecem como casting, que é esse trabalho de pensar opções de atores para cada personagem, e, se for o caso, organizar os testes e assistir comigo e tal. E é a mesma pessoa que já trabalhou na maioria dos meus outros filmes. E então foi isso, né? Eu me envolvo bastante com esse processo, porque eu acho muito importante a relação da direção com o elenco, né? Então eu busco fazer eu mesma participar desses testes, ler a cena com o ator, né? E eu me preocupo com o material que eu vou fornecer para o ator ou para a atriz fazer esse teste, de dar um contexto de quem é a personagem, e de selecionar uma cena que tenha os elementos que eu acho mais significativos dessa personagem. E aí eu e a Alice, a gente conversa muito, né? E aí faz uma escolha, né, para cada papel. Alguns são convite, outros faz teste, né, depende muito de cada caso. E aí tem um processo de ensaio. Eu gosto de ensaiar bastante, eu gosto de ensaiar todas as cenas do filme. Eu começo fazendo uma leitura do roteiro com o elenco principal, pelo menos, né, em que a gente conversa. Eu converso sobre as motivações do filme, eu tiro dúvidas sobre as cenas. E aí, nesse processo, também eu vou entendendo quais cenas estão soando bem, quais diálogos estão bons, quais que ainda precisam de trabalho. E aí a gente faz os ensaios em si, que eu organizo por núcleo de personagem e faço na ordem cronológica, e que a gente trabalha tanto a cena escrita quanto improvisações sobre essa cena, ou improvisações de cenas que não estão no roteiro, mas que ajudam a criar as relações entre as personagens. Então,
nesse método de ensaio, né, permite que os atores proponham coisas, né, na improvisação, de propor uma fala, de propor um gesto. E aí, quando termina, eu vou anotando, né, o que eu acho interessante e o que não, e quando termina o período de ensaio, eu faço uma nova versão do roteiro, incorporando o que eu achei interessante nesse processo. E aí, esse roteiro de filmagem, eu filmo como ele está, assim, não tem pouquíssimas alterações, eu não trabalho com improvisação na filmagem, né, porque eu sou... para mim é muito importante as imagens, né? Eu sou muito ligada em montagem, né? Uma das especializações que eu fiz aqui na ECA foi de montagem. Então eu me importo muito com os quadros, a composição dos quadros, como cada cena vai, com que imagem cada cena vai terminar, né? Então é um tipo de controle que não cabe à improvisação. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem diretores que trabalham bastante com improvisação, tipo a Ana Mui Laerte, assim, os filmes dela são muito voltados à mise-en-scène do elenco, né? Então ela é uma pessoa que trabalha muito bem com improviso e que consegue filmar isso muito bem, né? Mas aí depende disso, de qual as características de cada pessoa que está dirigindo. Assim, tem uma questão de querer dialogar também com outras visões de mundo, né? Por exemplo, na perspectiva ameríndia, dos índios, os indígenas do território, sei lá, dos territórios da América do Sul, né? Tem certas fabulações, né, que explicam o mundo de outra forma, né? E acho que tem um interesse para mim, que tenho ascendência indígena, mas não tenho contato com a minha cultura, né? Eu não sei exatamente da onde eram, de qual povo eram os ancestrais do meu pai, mas tem interesse em pensar essas perspectivas, né? Então é também um diálogo como sobrenatural, mas não necessariamente do ponto de vista dominante, né? Mas é isso, é uma obra que é subjetiva, e que parte da minha vivência. E aí vai ter uma mistureba muito caótica, que é isso, né? Influência tanto de um modo de ver, sei lá, que é ainda uma certa herança, né, de uma visão de mundo indígena, mas também influência católica, com a minha vivência como mulher, como LGBT, como a minha vivência de classe, né, a minha experiência com trabalho, né, tudo isso perpassa, né? Então, uma obra de cinema, ela sempre vai ter, ela não é uma tese, né? Ela é uma obra que uma pessoa com ponto de vista fez, né? Então, ela sempre tem que ser posta sob essa perspectiva, né? Então, acho que tem isso. É um filme que um dos pontos fortes dele é falar sobre processos de luto, seja o luto por esse território que a Joana perdeu, seja o luto pelo pai da Flávia, né? Então vai tocar em alguma coisa existencial, né? Porque ele lida com um conflito entre um materialismo e um existencialismo, né? E que acho que é uma das grandes questões da minha vida, da maioria dos seres humanos e desse filme, né? Então, acho que é impossível não tocar nisso, né? E é como eu escolho fazer os meus filmes, né? Eles têm um diálogo com questões que são mais materialistas, de falar de relação de classe, de relação de trabalho, porque isso me toca, né? Mas também tem essa parte que é mais existencial mesmo, que não é uma religião específica, mas é entender isso, se existe fantasma ou não. Eu infelizmente, sou uma pessoa cética, mas eu gostaria de acreditar, né? E aí, tipo, eu não acredito em lobisomem, não acredito em fantasma, então não tenho medo, né? E aí as pessoas falam, nossa, você é tão boazinha, faz esses filmes de terror, não sei o quê, e eu não sinto medo, né? Mas eu acho fascinante,
falar sobre isso, porque eu acho que fala sobre a gente, entendeu? É a metáfora. E a gente precisa, a arte faz isso, entendeu? A arte não é uma tese. A arte, o que ela faz é que ela torna acessível para o grande público esses questionamentos através da metáfora. Então, ela precisa do sobrenatural, ela precisa dessas coisas, porque é o simbólico, né? Boa tarde, Ju. Boa tarde, todo mundo. Assistindo o filme, é o primeiro filme seu que eu assisto. E o título logo entrega uma certa contraposição de coisas que, na nossa cabeça, é quase extremos opostos, assim, né? Da cidade do campo. Mas eu acho que a coisa que mais me interessou assistindo é que eu sinto um esforço em entender também os resquícios de cada uma dessas coisas nos ambientes inversos, assim. Existe muito da solidão do campo na solidão da cidade também, e eu acho que existe muito da contradição, mas uma parte interessante é pensar as similaridades desses dois universos distintos. A minha questão é se isso era uma preocupação, se isso era importante para você pensar esses dois ambientes não só como, enfim, distintos, mas também como frutos de uma mesma base que pode trazer situações semelhantes de alguma forma. Acho que, sei lá, o que eu busquei mais no roteiro foi mais pensar esses pontos de contato entre uma parte e outra, né? Tanto situações ou elementos que são rimas, mas também coisas que são opostas, né? E que se complementam, né? Então, isso tá, sei lá, desde o corpo celeste que vai se aproximando, né? Que no céu, né? Que é uma coisa que conecta as duas partes, a questão dos vultos, né? Mas e tem algumas coisas que são formais, né? Como eu queria que fosse um filme que ao mesmo tempo tivesse cenas que são silenciosas e que são de observação, mas que também tivessem momentos de quase de monólogos assim dos personagens, né? E principalmente as personagens coadjuvantes, que a gente pudesse ter essa experiência de mergulhar no mundo delas, né? E aí isso foi construído, né? De na primeira parte ter esse grande monólogo da Ângela, né? Que ele até citou, né? Que é sobre essa reflexão, sobre o trabalho, né? Dela estar cansada e da relação com esse cara que canta no karaokê, né? De como na cidade você tem esses contatos, né? Muito pontuais com pessoas que você talvez nunca mais veja. E na segunda parte tem a Dice, né, que é amiga do pai, da Flávia, que também chega e também faz uma reflexão, né? Então isso foi construído, né? Elas acontecem no mesmo momento, assim, de cada história, né? São personagens coadjuvantes que trazem uma outra perspectiva, né? E tem uma coisa da existência, né? Então foi mais nesse sentido que eu busquei ir construindo. E também de buscar não construir nenhum dos espaços como idílico, né? Eu tinha uma preocupação principalmente com o campo, né? De não romantizar, e por isso também que foi importante mostrar essa situação atual do campo, que é um campo com a natureza em colapso, né? Um campo em que a terra está dando sinais de que está se esgotando e que tem uma presença agressiva do agronegócio, né? Então, de trazer isso também através do Celino, né, que também é um personagem secundário, né, mas deles funcionarem como uma porta para outras perspectivas. Oi, boa tarde. Primeiro eu queria compartilhar um pouco o que eu senti assim assistindo o filme. Eu gostei bastante. A parte do campo foi a parte que mais
me atraiu, assim, eu achei muito bonito tudo como você falou, isso que deu para perceber bastante, como você não queria romantizar essa parte do campo, mostrando várias perspectivas diferentes, mostrando a realidade do que está acontecendo agora. Achei muito bonito a relação das duas, como você construiu isso, a cena de sexo entre elas, e quando vai acontecer, para a música, tudo apaga, e a gente entra ali naquele momento íntimo. Achei uma escolha muito, muito bonita mesmo. Foi bem emocionante a parte do campo, no geral, para mim. E aí, pegando um pouco do que você estava falando, eu queria saber se você... Por que você escolheu apresentar a cidade primeiro e depois o campo? Eu estava pensando sobre isso e queria saber por que essa escolha, por que não o campo primeiro, depois a cidade? Assim, sinceramente, originalmente foi uma intuição, né? De começar com o campo e depois, não, com a cidade, depois ir para o campo. Mas eu acho que tem a ver com ser uma história. Enfim, tem coisas que eu fui compreendendo conforme eu fui desenvolvendo o roteiro e conforme também você vai começando o processo de produção mesmo, que aí você traz o roteiro para outras pessoas e aí elas também vão dar a leitura delas e aí você percebe, né, o que dialoga, o que não e o que você tem que melhorar, mas que é um filme que fala sobre uma reconexão com uma ancestralidade, né, seja o campo como uma origem de civilização, né, ou seja, a ancestralidade dessas personagens. Então, que eu achava interessante isso, né? Ele ter essa jornada de volta, né? E também, durante esse processo da pandemia, né? Acho que também ele ganhou um tom um pouco mais apocalíptico, o filme, né? Tanto por a gente estar vivendo essa era Bolsonaro, né, que era difícil ter um pouco de perspectiva do que viria depois, né, porque era um desmonte muito forte, não só na cultura, mas todo o país, né, estava sofrendo as consequências, né, e a pandemia também como esse vírus que tem a ver com um momento de catástrofe ambiental que está ligado ao capitalismo, né? A exploração do capitalismo, né? Então, essa sensação de que a gente está vivendo uma iminência de fim de mundo, né? Então, isso está cada vez mais tendo esses desastres naturais, que não são tão naturais assim, né? E como isso afeta as pessoas que são mais vulneráveis, né? E aí, acho que o filme foi ganhando esse tom. E aí... acho que também tem um pouco dessa visão de voltar às origens para entender como conseguir sobreviver numa realidade assim, né? Uma realidade pós-apocalíptica. Oi, boa noite. Queria perguntar um pouco sobre um elemento visual que ele se repete tanto nas duas histórias, né? Que é a Lua junto com, sei lá, no seu planeta, estrela, aquela luz vermelha, né? Na minha interpretação, né, pessoal, eu acho que na primeira história ela soa quase como uma coisa de memória, né? Porque a Joana passa bastante tempo olhando, contemplando, quase fosse uma lembrança do campo, junto com os sonhos, né, que ela tem. E no segundo é quase uma reafirmação da fantasia, né? Tanto até por ser um elemento natural de uma história de lobisomem. Quando você colocou esse elemento, você tinha em vista alguma função narrativa para ele? Ou era mais uma questão estética mesmo, de relembrar essas histórias? Na verdade, assim, aparece a Lua, mas é a presença do corpo celeste, que é o pontinho vermelho, né, que tem uma narrativa, né, de ser esse corpo que está se aproximando, né, da Terra, e de como isso também é um indício de que algo vai acontecer, né? E que também é uma referência a algumas narrativas de fim de mundo que falam que quando o mundo for acabar, uma constelação do Jaguar vai engolir a Lua, né? Como se fosse parte dessa constelação.
mas que são coisas que eu queria pôr sem... Tem muitos elementinhos assim no filme, mas eu não queria ficar explicando tudo isso, porque o filme não é sobre isso, né? Então, elas estão lá como... Elas criam, né, uma atmosfera, né? Elas trabalham com o imaginário, né? Mas é isso, eu não queria super explicar tudo, né? Então, algumas coisas estão lá, algumas pessoas vão tocar... É isso, e as pessoas vão ter diferentes interpretações, que é normal também num filme, né? Tipo, sei lá, eu viajei muito com filme ano passado. Aí, por exemplo, cavalo. Cavalo é uma coisa que, em outros países, as pessoas, sabe, fazem altas teorias, acham que tem algum significado na nossa cultura, né? E, para mim, o cavalo era o cavalo dela mesmo, né? O cavalo, mas que representa o que ela perdeu, mas é só um cavalo, né? Mas, para outras pessoas, é isso. As pessoas acham que é a liberdade, é não sei o quê. E tudo bem, assim, porque isso faz parte de fazer filme, né? Você deixar aberto para as pessoas projetarem o que elas quiserem, né? E isso é legal. Não, nem sei o que é, assim, para ser sincera. O que é? É que o Tchekhov uma vez falou que se... Como que é, gente? Que no primeiro ato apareceu uma arma... Ah, alguém falou isso já, que aí essa arma ia ser usada, né? E você não dispara, né? Não, mas eu não sabia disso. Alguém já me falou num debate se tinha uma inspiração, mas eu não conhecia. Eu achei que era uma piadinha sua. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, tudo bem? Queria saber sobre um problema mesmo do nosso cinema, que é o áudio. Queria saber, uma questão mais técnica mesmo, uma pergunta mais técnica, mas queria saber se você... A impressão que eu tenho nesse filme e em outros que eu vi seu é que algumas respostas vêm em off, assim, são gravadas mesmo em off. Eu não sei se são ou se não, porque fica, né, a voz fica em off e a sensação que eu tenho é que elas foram gravadas depois, sobrepostas. Eu não sei se é só impressão minha. E aí eu queria entender melhor se houve problemas de percalços de áudio e como você pensou isso mesmo, enfim, porque eu sei que você usa off às vezes. Assim, quando você faz um filme, é tipo quase totalmente certo que você vai ter algum áudio gravado posteriormente, né? Tem alguns filmes que, dependendo das condições da locação ou de outras condições técnicas, você tem que dublar ele, né? E tem outro tipo de som, que é o ADR, né? Que é um diálogo adicional que a gente pode colocar num filme, às vezes porque você cortou uma cena, e aí você precisa explicar alguma coisa. Enfim, por diversos motivos, você pode escolher fazer isso. Isso faz parte do processo normal de todo filme, né? De você gravar áudio adicional, às vezes dublar alguma cena. E, além disso, você faz um processo de edição de som que você trata o som que você captou, mas também você adiciona sons para construir a ambientação, né? Então, quando você faz a captação de som, o ideal é que você busque captar o som com o diálogo mais limpo possível, né? Então, se eu for gravar no quintal, eu não vou querer que tenha um monte de ônibus passando, que tenha fogo de artifício, que tenha uma galinha, entendeu? Eu vou querer que tenha um som mais neutro possível de fundo, né? E aí depois eu vou acrescentar isso para construir a ideia de vizinhança da Joana, né? Então é isso que acontece. E para mim eu gosto muito de trabalhar o áudio porque eu acho que ele ajuda a construir esses universos, né? Então, às vezes você mostra só um pedaço da coisa, mas com o som você consegue criar uma ideia de como que é o bairro que a Joana vive. Você cria, não só construir o universo, mas você também colocar tensão, né? Algumas cenas eu uso bastante, o grave, né? Algumas frequências para dar tensão. Quando ela acorda e vê na TV a imagem, né, do rompimento da barragem, ter todo o trabalho para fazer um som como se fosse da lama se movimentando, né?
Então, eu acho um elemento dramático muito forte e também para construir coisas que a gente não pode ver, né? Então, no horror, principalmente, isso é muito usado, né, para construir o fora de quadro. Então, quando a Flávia está na casa, dela ouvir essa criatura que está lá fora, e aí criar como que soa essa criatura, né? E então eu gosto muito desse trabalho, assim. Ah, tá. Não, eu gosto bastante de trabalhar isso do off, né, do espaço off, tanto construir movimentações em off que a gente não está vendo, mas também de escolher ficar na cara de alguém e ouvir a fala em off, né, que é um tipo de coisa que, sei lá, em plataformas mais tradicionais, isso hoje em dia é execrado, né? Você vai às vezes trabalhar para certos lugares, né? Não posso citar nomes, mas tipo, você vai montar uma coisa, as pessoas não aceitam que alguém fale alguma coisa em off, sabe? Tem uma coisa que é meio uma regressão, eu acho, de linguagem, de querer ser extremamente didático, né? E às vezes isso atrapalha, né, a dramaticidade, né? Porque é bonito também, eu acho, ver um ator reagir a uma fala, né? Não ficar sempre, né? É uma visão muito objetiva querer que sempre a montagem esteja ligada a mostrar quem está falando, né? E tem a ver com também como a gente vê as coisas, né? Que tipo ter menos coisas exibidas no cinema. Muitas vezes as pessoas elas só podem ver no celular e aí se você tem a pessoa falando ajuda porque você complementa com o labial, né? Então é uma discussão complexa, né? Mas eu gosto bastante de trabalhar falas em off. Boa noite. Em primeiro lugar, eu vi Sinfonia na Necrópole uns anos atrás. Eu não tinha ideia que seria mesmo o diretor. Eu acho aquele filme um charme, eu adoro ele. Mas no site do Sinusp, eles comparam esse filme com alguma coisa do Apichatpong Weerasethakul, e eu acho que essa é uma comparação muito apta. E ele bebe muito dessa fonte do budismo tailandês. E esse filme, para mim, parece que tem uma espiritualidade muito profunda também. Você falou sobre a estrela do lado da lua, e você falou que o filme tem esse caráter meio apocalíptico de vez em quando. E no livro do Apocalipse fala sobre uma estrela que cai na terra e torna uma terça parte da água em sangue. E o cavalo também é um símbolo muito apocalíptico por causa dos 4 cavaleiros e tudo mais. E o filme tem outros elementos espirituais mais explícitos, o pessoal tomando chá, por exemplo. Então, eu estaria interessado nisso, tipo, na parte espiritual do filme. Você disse que você é uma pessoa muito cética, e isso não transparece muito bem para mim, parece muito justamente o contrário. Não sei, eu acho que pode ter algumas influências no sentido do inconsciente, né? Porque, sei lá, eu sou uma pessoa cética, mas eu tive uma criação católica, eu fiz catecismo. Quando era criança, hoje em dia eu não lembro muito da Bíblia, mas eu gostava de ler o Velho Testamento e o Apocalipse, porque dramaturgicamente é muito interessante, né? Muito assustador, né? E então pode ser assim que tenha ficado alguma coisa, mas não foi proposital, né? O cavalo realmente é só um cavalo, assim, porque na verdade porque uma das coisas que eu vi quando eu estava pesquisando os rompimentos da barragem era que os animais eles sentiram antes, porque quando eles escutam frequências sonoras diferentes e por eles sentirem vibração na terra, né? Então que os animais começaram a fugir, e é uma coisa, eu sou meio obcecada com tsunami, né? Com desastres naturais em geral, né? E com filmes de apocalipse, mas tsunami particularmente. E uma das coisas do tsunami também é que os animais sentiram antes, né? Então, os animais foram para dentro, lá no tsunami lá da Tailândia, que eles foram para dentro da ilha, tal, porque eles sentem antes essa movimentação da vibração da água e dos sons e tal.
Então, era meio pensando nisso, numa memória da Joana, dos animais agitados, no dia que rompeu a barragem. E aí também teve uma questão de que eu utilizei, eu queria que tivesse uma canção que a Joana cantasse, que lembrasse desse lugar que ela perdeu, né, dos animais e do campo. E minha mãe tinha uma canção, minha mãe compõe algumas canções, e ela tinha uma canção que era sobre o cavalo Alecrim, que foi um cavalo que ela teve quando era criança e que morreu, né? Então, era uma canção melancólica, falando da relação dela com o cavalo. E aí eu achei bonita a música, né? E essa ideia do cavalo representando isso que ela perdeu. E aí a imagem do cavalo ganhou força, né? Porque eu coloquei a música, eu comecei a trabalhar também a imagem do cavalo, particularmente, né? Antes não tinha estabelecido qual animal seria exatamente. E aí ele está pontuando o filme, né? Ele aparece nas visões dela, né? Então foi daí que veio o cavalo, né? Acho que não tem a ver com o apocalipse em si, mas claro que tem elementos, porque são questões existenciais, né? É um filme também que ele mudou muito, porque eu escrevi ele também depois do meu pai ter morrido, né? E acho que foi um jeito também de eu elaborar esse luto, né? Principalmente na segunda parte, essa jornada da Flávia, de voltar para o Mato Grosso do Sul, de entender a ancestralidade dela, de entender quem era o pai dela, tem a ver com a minha vivência. Então, acho que tem muito questionamento de vida e morte, e essa vontade, né, de querer acreditar, né, num fantasma ou numa vida, mas, ao mesmo tempo, uma racionalidade, né? E acho que é isso, mas eu sou uma pessoa também muito humanista, né? Eu gosto muito dos personagens e dos humanos, então acho que por isso que não é seco, né, o filme, por isso que não é frio, né, porque ele quer acreditar, né, o filme. Mas é isso, muito obrigada. Obrigada. O filme vai passar de novo aqui no Sinusp e também no Sinusp Maria Antônia, né? Então quem gostou pode indicar para essas outras sessões, e também está disponível para locação nas plataformas aí.